Operação Drácon em nova fase das investigações. Assessores de Celina Leão e do Bispo Renato viram alvos do Ministério Público. 24 horas, Polícia Civil suspende atendimento nas delegacias em meio à crise que fez o GDF suspender reajustes. A caminho do Japão, Temer segue para Tóquio na tentativa de convencer investidores estrangeiros de que o Brasil está de volta aos trilhos. Os fatos da política, do DF e do entorno que você confere a partir de agora no Band Cidade, primeira edição. Olá, boa tarde a você. E a corrupção na saúde, a terceira fase da Operação Drácon, mira dois ex-assessores da Câmara Legislativa. Sandro Vieira e Alexandre Costa foram levados à delegacia para depoimento. Um era assessor da presidente afastada Celina Leão e o outro trabalhava no gabinete do Bispo Renato. Eles teriam destruído provas do esquema de distribuição de emendas parlamentares para favorecimento de empresas da área da saúde. Nesta terceira fase da Operação Drácon, o Ministério Público do Distrito Federal e a Polícia Civil investigam a retirada de documentos da Câmara Legislativa. O objetivo da Operação Drácon é desarticular esquema criminoso de pagamento de propina na destinação e liberação de sobras orçamentárias. Além de cumprir mandados de busca e apreensão em 2 locais, a polícia cumpre mandados de condução coercitiva contra Sandro de Vieira Moraes, ex-assessor da deputada distrital Celina Leão, e Alexandre Braga Cerqueira. O Ministério Público do Distrito Federal confirmou que os 2 assessores foram flagrados pelas câmeras de segurança da Câmara Legislativa carregando documentos antes da primeira fase da Operação Drácon. Segundo as autoridades, o objetivo era atrapalhar as investigações. Os documentos apreendidos foram trazidos para esta delegacia. A Operação Drácon começou no dia 23 de agosto e desde então são cumpridos mandados de busca e apreensão e de condução coercitiva. No início das investigações, 5 deputados distritais foram levados a depor na delegacia. Os principais alvos da ação policial foram os agora afastados da mesa diretora da casa, Celina Leão, do PPS, o primeiro secretário, Raimundo Ribeiro, do PPS, o segundo, Júlio César, do PRB, e o terceiro, Bispo Renato Andrade, do PR. Também foi alvo da investigação o deputado Cristiano Araújo, do PSD, suspeito de articular o esquema de recebimento de propina. Os suspeitos estariam envolvidos em um esquema de pagamento de propina em troca de liberação de verbas e de emendas parlamentares para empresas que prestam serviços de UTI. O Ministério Público falou agora há pouco com a imprensa sobre essa nova fase da Operação Drácon. Ao vivo, a gente fala agora com a Érica Blaine. Boa tarde, Érica. Olá, muito boa tarde, Orengo, boa tarde a todos. Pois é, estamos aqui no Ministério Público. A promotoria informou que os assessores dos deputados Bispo Renato e Celina Leão agiram fora do horário de expediente. Primeiro foi o Alexandre Cerqueira, que é o ex-assessor do Bispo Renato, ele que foi à Câmara do Legislativa no sábado, dia 20 de agosto, às 9 horas da manhã, e saiu de lá com uma bolsa. Na segunda-feira seguinte, portanto, dia 22 de agosto, foi a vez de Sandro Moraes, o ex-assessor de Celina Leão. Ele chegou à Câmara às 6 horas da manhã deste sábado e tirou caixas com documentos. Os dois alegaram para o Ministério Público que eram documentos, essa bolsa também, eram objetos pessoais. Tudo isso foi gravado, pelas câmaras de segurança da Câmara Legislativa e deve ser liberado ainda hoje pelo Ministério Público para que a gente possa mostrar essas imagens. As investigações aqui no Ministério Público continuam. O Ministério Público quer saber qual o nível de envolvimento desses deputados com essa ação aí na calada da madrugada, da noite, da manhã cedinho, desses assessores, desses deputados. As investigações continuam e volto com mais detalhes para você às 10 para as 7 da noite. Obrigado, Érica. Acompanhando todas as informações. Agora, Cláudio Humberto, gravíssimo em se comprovar que realmente houve destruição de provas. Pois é, e se houve destruição de provas, não apenas os assessores, mas também, sobretudo, os deputados estão em maus lençóis, Os ex-chefes desses assessores.
Evidentemente que tudo isso é apenas suspeita. É uma suspeita de que naqueles volumes, um desses assessores, por exemplo, ele sai com um carrinho com 3 caixas de documentos amontoadas ali naquele carrinho. O outro sai com uma bolsa, uma pasta, que é uma coisa de talvez um computador portátil, alguma coisa assim, que caberia naquele volume, não é? É provável que, evidentemente, que eles estejam dizendo a verdade. Agora, é muito estranho que um assessor da Câmara Legislativa, uma Câmara sob investigação, ele chega ao trabalho às 6 da manhã e sai de lá carregado de caixas com documentos. É de fato muito estranho, mas é preciso que o Ministério Público, que solicitou e a Justiça autorizou esses mandados de busca e apreensão, nos explique rapidamente, inclusive, que tipo de documentos foram apreendidos hoje, para que a gente saiba, afinal de contas, se tudo não passou de uma suspeita vã ou se a suspeita fazia todo sentido. E paralisação de 24 horas nas delegacias do Distrito Federal. Desde as 8 da manhã só estão sendo registrados flagrantes e crimes relacionados à Lei Maria da Penha. A Polícia Civil continua em operação padrão e reclama do retorno de 7 unidades de esquema de plantão, o que aconteceu na semana passada depois de uma recomendação do Ministério Público. A categoria diz ainda que as negociações com o governo não avançaram e a paralisação acontece dias depois do governador Rodrigo Hollenberg anunciar que não vai conceder o prometido reajuste aos servidores. O GDF não tem dinheiro e hoje gasta 77% do que arrecada só com a folha de pagamento. Agora, Cláudio Humberto, é a primeira reação aí de uma categoria organizada com esse anúncio do governo de não conceder os reajustes. Pois é, olha, esse é uma decisão até corajosa do governador Hollenberg de anunciar que não vai pagar que é a terceira parcela de um reajuste que foi um acordo salarial que foi firmado pelo ex-governador Agnello Queiroz. O ex-governador assinou acordos salariais impagáveis para serem pagos pelo seu sucessor. Aí é mole fazer despesa para que os outros paguem. O fato é que a crise agravou a situação das contas do GDF, que já eram bastante apertadas. Houve queda de arrecadação, houve queda de transferências, inclusive federais, para o governo do Distrito Federal. E o fato é que não tem dinheiro mesmo para pagar. Vai fazer o quê? O governo espera que os servidores não façam greve, porque alegando até que greve não fará o dinheiro brotar do chão, mas de qualquer maneira é um compromisso com os servidores não têm culpa dessa situação e faltou o governador pedir desculpas aos servidores do GDF, explicar a eles por que é que Brasília está na iminência de quebrar ou que pelo menos que quebraria se ele pagasse esse reajuste. E o presidente Michel Temer passou o fim de semana na Índia. Se reuniu com os líderes dos países integrantes do BRICS. Durante uma reunião da cúpula, Temer afirmou que o Brasil começou a entrar nos trilhos e voltou a defender a proposta de emenda à Constituição que estabelece um teto para os gastos públicos. Este cenário paradisíaco, bucólico e feliz foi durante este fim de semana a sede dos BRICS, reunião de cúpula que reúne Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. O presidente Michel Temer fez 3 discursos neste domingo e destacou que o mundo se recupera de uma crise financeira mundial. Defendeu o ajuste fiscal e o desenvolvimento comercial do bloco. Passa por mais troca de visões e de experiências. Passa por mais comércio e por mais investimentos. Numa disposição para explorar oportunidades que é irrestrita. O encontro de hoje nos estimula a ir além. É o que faremos. Em uma das reuniões privadas com chefes de Estado e de governo dos BRICS, o combate ao terrorismo foi defendido por todos. A política internacional hoje envolve terrorismo e crime organizado, combatê-los. E isso, a questão da informação, joga um papel-chave. Eu senti aqui um clima até enfático nessa matéria. O presidente já está a caminho de Tóquio, capital do Japão, e o foco é atrair investidores da terra do sol nascente, vendendo o Brasil como um país seguro para o capital estrangeiro. Quem traz os detalhes ao vivo é a Renata Dourado, está de olho em novos negócios, né, Renata? Boa tarde. Exatamente, muito boa tarde para
para você, para o Cláudio Humberto, um excelente começo de semana para todos que estão aí nos acompanhando. Então essa, digamos assim, a principal meta do presidente Michel Temer, né, a fazer aí essas viagens. Então ele aproveitou aí, participou do BRICS, mas aí, como você falou, embarcou exatamente para o Japão. Antes mesmo de embarcar para o Japão, ainda na Índia, ele deu uma declaração à imprensa, falou aí sobre esse novo processo pelo qual o Brasil está passando, esse processo de transformação, falou aí do esforço do Brasil, né, para reequilibrar as contas públicas, citou aí o que ele considerou uma ajuda, entre aspas, extraordinária do Congresso Nacional a aprovar medidas consideradas também importantes para que possa acontecer esse reequilíbrio aí, esse crescimento econômico, citou essa questão aí da PEC, né, do teto dos gastos públicos, que limita, portanto, esses gastos. Falou, por exemplo, que o Brasil não pode gastar mais do que arrecada, justificando essa PEC, que é tão polêmica. A gente lembra que já foi aprovada no primeiro turno aí pelos deputados, falta ainda aprovação no segundo turno e 2 turnos também no Senado, mas pelo que a gente vê aqui, de fato, isso deve ser aprovado ainda este ano. Falou das parcerias entre Brasil e Índia, disse, por exemplo, que o Brasil vai enviar missões, ou seja, técnicos à Índia para ajudar especificamente na área agrícola, na área também da indústria farmacêutica, conclamou os empresários indianos para investirem aqui no Brasil, disse também que muitos empresários brasileiros que querem investir na Índia, então falou aí sobre essa aproximação nos países, especificamente nesse sentido, dessa abertura, né, para que eles, os indianos, possam investir aqui. E a gente lembra, especialmente nessas grandes obras aí que o governo já anunciou, né, de infraestrutura, portos, aeroportos, enfim, rodovias, ferrovias. Então a ideia é que esses empresários estrangeiros possam, claro, investir no Brasil. Então está passando essa imagem de tranquilidade, digamos assim, para esses empresários, coisa que também ele vai fazer lá no Japão. Falando um pouco sobre o Congresso Nacional aqui, amanhã existe uma expectativa de que haja uma votação aí, uma união, né, entre os deputados e senadores para aprovar um projeto aí do FIES que liberam recursos extraordinários na ordem de 700 milhões de reais. Lembrando que o FIES é aquele programa de financiamento estudantil para pagar as mensalidades dos estudantes que estudam, universitários que estudam em faculdades particulares. Para você ter uma ideia, existem mensalidades que estão há 4 meses atrasada. Então, houve uma primeira tentativa, não houve quórum. Vamos ver se amanhã, portanto, há esse quórum para votar essa medida tão importante para esses estudantes. E também na Câmara dos Deputados é possível, há uma possibilidade, os deputados retomarem também a votação daquele chamado das mudanças na lei de repatriação, né? Agora, é claro que o próprio presidente, que agora está como presidente interino, disse que isso só vai acontecer se houver acordo entre líderes. Ele falou que não vai se desgastar mais uma vez para colocar mais uma vez em votação, não tendo acordo. Então vamos ver, né, esperar para ver se amanhã vai ter aí essas 2 sessões consideradas tão importantes. Rodrigo. Obrigado, Renata. Semana importante em Brasília, pauta cheia, Humberto. Pois é, importante para o Brasil também essa visita do presidente Michel Temer à Índia, em Goa, que, só por curiosidade, foi colonizado pelos portugueses e onde o ex-craque Zico treinou um time de futebol. Depois disso, já que estava na Ásia, o presidente Michel Temer resolveu então fazer essa visita oficial ao Japão. É a primeira visita de um chefe de governo brasileiro em 11 anos. O Japão, minha gente, é um dos países que mais investem no exterior, é um dos países que mais investem no Brasil. E por isso tem merecido a atenção devida dos sucessivos governantes brasileiros. Michel Temer percebeu isso e nessa viagem, que na verdade com ela ele inaugura o que se chama de a diplomacia Temer. Ele que associa o interesse político no contexto das nações ao interesse empresarial de investimento, ao interesse de atrair investimentos para o Brasil. Como se fora um mascate que vende produtos brasileiros e também atrai investidores de lá de fora. É uma visita importantíssima essa do presidente brasileiro ao Japão. E a seguir, já estamos no horário de verão e você vai ver como foi o primeiro dia daqui a pouco, ainda nesta edição do Boa Cidade.